Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos falar agora, né, sobre o equilíbrio termodinâmico exatamente para os potenciais termodinâmicos, né? Na última aula eu introduzi, né, com vocês exatamente os potenciais termodinâmicos, que são aquelas energias livres, né, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, entalpia, o grande potencial termodinâmico, enfim, né, as outras equações fundamentais da termodinâmica, né, as outras representações da termodinâmica. E o que eu comentei com vocês é que aquelas outras representações, né, no caso, os potenciais termodinâmicos, eles são muito úteis, principalmente quando você tem o seu sistema termodinâmico em contato com algum reservatório. Seja um reservatório térmico, que fixa a temperatura, seja um reservatório de pressão, que fixa a pressão, seja um reservatório de partículas, que fixa o potencial químico. Né? E aí eu comentei com vocês que, como a gente estava fazendo, né, resolvendo tudo com base, né, na descrição de que a entropia era máxima, né, a partir da representação da entropia, eu comentei com vocês que eu ia mostrar como é que a gente descrevia o equilíbrio termodinâmico, quais eram as condições de equilíbrio termodinâmico a partir dos potenciais termodinâmicos, que eram exatamente, né, as equações fundamentais mais naturais para você, né, descrever o seu sistema termodinâmico quando ele está em contato com algum reservatório. Então, né, o meu objetivo aqui, no caso, eu vou usar dois potenciais termodinâmicos para exemplificar aqui, ok? Que vai ser a energia livre de Helmholtz, que é aquela, né, que a gente representa por uma função F, que é uma função na temperatura, volume e número de partículas, né? Se vocês forem comparar exatamente com as variáveis que a gente tinha, né, na representação da energia, esse cara daqui, né, a gente troca a entropia pela temperatura, e essa representação ela é muito útil quando a gente tem um sistema que está em contato com o reservatório térmico. Eu vou mostrar para vocês quais que são as condições de equilíbrio para esse cara, e depois, né, da energia livre de Gibbs, que é uma função da temperatura, pressão e número de partículas, né? A gente trocou, no caso, né, a variável da entropia pela temperatura e do volume pela pressão. Também vou mostrar para vocês como é que fica o equilíbrio para esse cara, né, que é para quando a gente tem um reservatório de temperatura e pressão. Eu só vou mostrar aqui, né, como é que fica o equilíbrio termodinâmico para essas duas situações, né, para a energia livre de Helmholtz e para a energia livre de Gibbs, porque na prática vocês vão ver que os procedimentos eles são análogos. Inclusive, né, a partir do momento que eu for mostrar como é que é a condição de equilíbrio para a energia livre de Helmholtz, vocês vão ver que quando eu for fazer a mesma descrição para a energia livre de Gibbs, vocês vão ver que é quase a mesma coisa. Então, ou seja, né, eu só estou fazendo com essas duas porque a energia livre de Helmholtz, a gente fez uma transformação de Legendre somente, e a energia livre de Gibbs, a gente fez duas transformações de Legendre. Então eu queria mostrar aqui como é que a gente chega nas condições de equilíbrio para duas equações fundamentais, uma que a gente faz uma transformação de Legendre e outra que a gente faz duas, né? Afinal de contas, não dá para fazer três, porque, né, por conta da relação lá de Gibbs do Heine, a gente mostra, né, eu mostrei para vocês na última aula, que não dá para você fazer uma equação termodinâmica, né, uma equação fundamental, fazendo três transformações de Legendre. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui, né, mostrando como é que ficam as condições de equilíbrio, primeiro para a energia livre de Helmholtz. Então, vamos lá, como é que seria então o nosso problema central da termodinâmica, né, no caso para descrever um certo sistema que está em contato com o reservatório de temperatura? A ideia é, a gente tem um sistema isolado, e nesse sistema isolado a gente tem dois constituintes. Um dos constituintes, que eu vou representar aqui de azul, na verdade vou colocar aqui de vermelho. Esse cara daqui vai ser o reservatório. Okay? Porque lembrando, né, quando a gente vai tratar num sistema isolado, se o meu sistema está em contato com o reservatório térmico, ele não é um sistema isolado. Então, para ser um sistema isolado, eu tenho que tratar o meu sistema e o reservatório, porque eles que trocam energia, eles que trocam informação entre eles. Okay? Então, aqui é o meu reservatório. Esse reservatório, ele tem, né, a sua energia, que eu vou chamar de energia do reservatório, possui o seu volume, que eu vou chamar de volume do reservatório, e o seu número de partículas, que é o número de partículas do reservatório. Além disso, nós temos aqui o nosso sistema termodinâmico de fato, que é o que nós queremos descrever, que é o sistema em contato com o reservatório térmico. Ok? Que eu vou representar ele aqui pequenininho, porque de maneira geral os reservatórios eles são muito maiores do que o sistema. Esse nosso sistema ele é definido, né, em termos de sua energia, volume e número de partículas, ok? Aqui, enfim, esse aqui é o problema de um sistema em contato com o reservatório térmico, né, formulado em termos do problema fundamental da termodinâmica, né, do problema central da termodinâmica. Como esse cara daqui é um reservatório térmico, o que ele faz? Ele troca calor com o nosso sistema, seja fornecendo calor, seja retirando calor, para que o sistema que está em contato com o reservatório mantenha sempre a mesma temperatura. Então, o que um reservatório de temperatura faz, e a única coisa que ele faz, é fixar a temperatura trocando energia. Para fixar a temperatura, você não precisa trocar nem volume, nem número de partículas. Então, o que o reservatório térmico fornece para o sistema é somente energia em forma de calor. Por conta disso,
como esse cara é um reservatório térmico, eu não preciso representar, eu não preciso levar em conta aqui na nossa descrição o volume nem o número de partículas. Porque a única coisa que esses dois caras vão trocar vai ser energia. Eles não vão trocar volume e eles não vão trocar número de partículas. Então eu posso descrever o nosso sistema somente em termos desses caras daqui, ok? Aqui no caso da energia UR, que é a energia do reservatório, e da energia do nosso sistema, que aqui eu vou representar, que eu estou representando somente por U. Como aqui o nosso sistema ele é isolado, né, qual que é a condição que a gente tem? Que a energia do nosso sistema mais a energia do recipiente é uma constante que eu vou chamar de U0, ok? Pelo fato do nosso sistema estar isolado. A partir disso, o que a gente consegue falar? A partir disso, a gente consegue falar duas coisas que vão ser bem relevantes aqui. A gente consegue falar que du vai ser igual a menos dur, ok? E além disso, a gente também consegue falar que d2u vai ser igual a menos d2ur. Ok? Essas duas condições, né, eu acho que deve ser claro para todo mundo, saem dessas condições aqui de cima, certo? O fato da soma ser constante. Dado isso daqui, qual que é a condição de equilíbrio do nosso sistema? A condição de equilíbrio do nosso sistema é a entropia é máxima, exatamente, né, no estado de equilíbrio. O que significa a entropia ser máxima? Significa que a entropia total, né, vai ser um ponto estacionário, ou seja, a diferencial da entropia do nosso sistema mais da entropia do reservatório, eu vou até escrever aqui, ó, entropia do reservatório, só para deixar claro, né, já que essas grandezas daqui vão aparecer. E, além desse cara daqui, também vou colocar a temperatura, né, já que essas três grandezas daqui, que são as grandezas realmente que são colocadas aqui no nosso reservatório, eu vou até colocar aqui U e S, ok? Então, enfim, ó, aqui é a diferencial da nossa entropia, né, a total vai ter que ser igual a zero, porque é um ponto, né, é um ponto de extremo, ok? E como é um ponto máximo, a gente tem que D2S mais SR tem que ser menor do que zero, ok? No equilíbrio, essas duas condições são satisfeitas. A partir dessas duas condições, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever, ó, aqui a gente tem diferenciais, que são operadores lineares, ok? Como são operadores lineares, né, essa condição daqui ela pode ser escrita como ds mais dsr é igual a zero. E essa aqui de baixo, como d2s mais d2sr é menor do que zero, ok? E essas condições aqui vão ser bem relevantes para que a gente possa exatamente determinar quais são as condições em termos, né, do potencial termodinâmico adequado para o nosso problema, que naturalmente, né, a gente vai ver que vai ser esse cara daqui, ok? Eu já comentei com vocês que a energia livre de Helmholtz é a mais natural para ser tratada aqui, mas eu não vou precisar impor isso, né? Da nossa descrição, naturalmente vai aparecer a energia livre de Helmholtz como potencial adequado para poder ser, para que a gente chegue nas condições de equilíbrio. Então, bom, dado que as coisas que a gente escreveu até agora são representações conjuntas, ou seja, a gente está relacionando o reservatório com o sistema, está relacionando o reservatório com o sistema, né, porque aparecem tanto as grandezas do reservatório quanto do sistema analisado, vamos agora fazer uma descrição somente do reservatório. O que a gente consegue falar sobre o reservatório? Dado que as duas relações que a gente chegou aqui em cima são relações envolvendo variações da energia e da entropia, né, é natural que a gente busque descrever o reservatório como a partir de sua energia e entropia. Né? A gente tem uma relação entre energia e entropia que a gente pode usar para descrever o reservatório. Okay? O que a gente tem para o reservatório? A gente tem que du do reservatório naturalmente vai ser igual ao quê? Vai ser igual à temperatura, porque ele tem uma temperatura fixada, certo? A temperatura dele, que é constante, vezes a variação da entropia do reservatório. Como a temperatura aqui é constante, né, uma integração simples dessa expressão faz com que a gente chegue em quê? Que a energia do reservatório vai ser igual a uma constante mais temperatura vezes a entropia do reservatório, certo? Simplesmente uma integração direta, já que a temperatura aqui é constante. Agora, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é que a nossa energia é uma função linear com a entropia, ok? Uma função de primeiro grau. Se esse cara aqui é uma função de primeiro grau, né, tanto a energia em termos da entropia quanto a entropia em termos da energia, né, porque uma função afim, quando você inverte uma função afim, esse cara daqui está falando o quê? Está falando que tanto a energia do reservatório quanto a entropia do reservatório não possui concavidade. Isso significa o quê? Né? É uma relação também bem direta que a gente tira daqui, eu acho que ninguém vai ter dificuldade de enxergar, que D2UR vai ter que ser igual a D2SR igual a zero. Vou até colocar aqui essas condições separadas, ok? Que D2UR é igual a zero é direto, né? Basta ver esse cara daqui. A energia do reservatório só depende, né, em termos de função da entropia. Aqui é uma função linear, então, né, segundo as variações, dão igual a zero, porque esse cara daqui está relacionado com concavidade, né? Como esse cara daqui é igual a zero, né, a nossa relação de cima também passa que D2S é igual a zero.
Okay? Então, essas equações daqui, elas definem para a gente as condições do reservatório em si. Okay? Perceba que essa conclusão só foi possível porque a gente fala, o reservatório ele é um sistema que já possui temperatura fixada e ele vai trocar calor o tempo inteiro com o sistema para que a temperatura dele também fique fixada. Okay? Então, essas condições aqui são as condições que definem o reservatório. Dado essas condições do reservatório, com essas condições aqui que eu passei anteriormente, a gente já consegue chegar na condição de equilíbrio, né, para um sistema, né, a condição natural de equilíbrio, né, para um sistema que está em contato com o reservatório térmico. Pelo seguinte, olha só, quanto equivale, agora vamos analisar o nosso sistema, ok? Então, um sistema termodinâmico de interesse que a gente está querendo descrever, né, de forma mais simples, sem ser em termos da entropia. Para eu descrever meu sistema, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever alguma equação fundamental da termodinâmica para o meu sistema. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, aparece o tempo inteiro variações de entropia, variações de energia e tudo, né, é mais natural descrevê-lo em termos, né, da representação da energia. Né? Então, a gente tem que, para o nosso sistema, du é igual a T ds. Agora, quem que é esse T do nosso sistema? Okay? Quem que é esse T? Esse T daqui, ele vai ser exatamente o T do reservatório, certo? O mesmo T que apareceu aqui em cima, ok? Por que eu posso afirmar isso? Porque, por definição, eu estou colocando o meu sistema em contato com o reservatório térmico. O que o reservatório térmico faz? Mantém a temperatura do meu sistema sempre igual, ok? Mas aí você poderia me perguntar, mas Felipe, eu tenho que assumir isso? Eu não consigo chegar nisso naturalmente? E a resposta é, se você quiser, você consegue chegar nisso naturalmente. Como é que a gente faz? du, pela relação que a gente tem aqui em cima, como o nosso sistema é isolado, du é igual a menos dur, ok? Então, eu posso escrever o meu du como sendo menos dur. Agora, a gente sabe que menos dur vai valer menos t dsr, menos t dsr, sendo que esse t é o t do reservatório, ok? Porque saiu da equação do reservatório. Agora, pela expressão aqui do equilíbrio, no equilíbrio termodinâmico, especificamente no equilíbrio, porque lembrando, essa condição daqui é diferente dessa condição. Okay? Essa condição daqui que a gente escreveu para energia, ela vale sempre. Por quê? Porque U mais UR é igual a zero. Essa condição daqui da entropia, né, dsr mais ds mais dsr igual a zero, não vale sempre. Vale somente no equilíbrio. Okay? Se ela valesse sempre, essa parte aqui de baixo seria uma igualdade, não seria uma desigualdade. Okay? Então, né, só para deixar claro que essas condições são diferentes. Como eu estou querendo chegar numa condição de equilíbrio, eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Então, essa condição me fala o quê? Que dsr vale menos ds. Como aqui tem um menos, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar tds. Então, perceba, né, quem que é essa temperatura? É a temperatura do reservatório. Então, a gente não precisa impor, né, falar que não, o meu sistema vai ter temperatura do reservatório. Não, a própria termodinâmica já deixa isso claro para a gente. Ok? Então, bom, para o nosso sistema, a gente tem que du é igual a tds. Se du é igual a tds, passa todo mundo para o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar du menos tds é igual a zero. Agora, esse t daqui não é o t do reservatório? Se esse t daqui é o t do reservatório, significa que esse t é constante. Certo? Por definição, eu estou colocando meu sistema em contato com o reservatório. Se esse cara daqui é constante, eu posso escrever essa diferencial daqui, vou até colocar em outra cor, só para destacar, eu posso escrever esse tds como sendo dts. Por quê? Porque t é constante. Então, o diferencial de uma constante vezes uma função vai ser somente constante diferencial da função. Isso significa o quê? Significa que essa expressão daqui, ela pode ser escrita, olha só, né? Eu posso juntar esse diferencial com esse diferencial, e eu escrevo a nossa função aqui como sendo du menos ts é igual a zero. Isso só daqui para cá só é possível fazer isso porque a temperatura é constante. Ok? Agora só, quem que é U menos TS? U menos TS é, por definição, a energia livre de Helmholtz. Eu vou até colocar aqui em vermelho. É a energia livre de Helmholtz. O que essa expressão daqui está falando para a gente? Está falando para a gente que a condição de equilíbrio do nosso sistema, né, uma das condições vai ser o quê? Vai ser que dF é igual a zero. Ou seja, a energia livre de Helmholtz ela é extremizada. Okay? No caso, essa expressão daqui pode falar que a energia livre de Helmholtz ela é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão. Okay? Mas por que eu consigo falar que essa é uma condição de equilíbrio? Porque perceba, para poder construir essa expressão, o que eu utilizei? Eu utilizei essas relações aqui de cima da energia, que são gerais, mas eu utilizei essa condição, que é uma das condições de equilíbrio. Okay? Então, a condição que eu cheguei aqui embaixo, ela já leva em conta uma condição de equilíbrio como pressuposto. Por isso que eu posso falar que essa é uma das condições de equilíbrio do nosso sistema.
dF igual a zero. Por quê? Porque dF igual a zero, a gente chegou a partir de qual condição de equilíbrio? A partir dessa daqui. Ou seja, para um sistema em contato com o reservatório térmico, a condição de que a entropia é um ponto de máximo é equivalente a falar que, para o nosso sistema, a energia livre de Helmholtz também é um ponto de extremo, ok? Pode ser de máximo, pode ser de mínimo, porque dF igual a zero não define se é máximo ou mínimo, ok? Então perceba a grande diferença aqui, ok? No caso, quando a gente fala de entropia, a gente está falando que a entropia ela é máxima, a entropia total. Por isso que eu tenho que levar por isso que eu tenho que levar em conta todo o sistema isolado e tudo. Aqui não, eu estou falando que se eu olho somente para o sistema, sem ser para o sistema todo, né, sem ser para o sistema isolado, somente para o sistema termodinâmico que eu estou analisando, que é aquele que está em contato com o reservatório térmico, a condição para o equilíbrio dele é que dF é igual a zero. Okay? Agora, para a condição de equilíbrio termodinâmico, a gente tem uma segunda condição. Né? A entropia não só é extremizada, como ela é um ponto de máximo. Então, o que a gente tem que explorar é essa condição daqui, ela, para o nosso sistema em contato com o reservatório térmico, é equivalente a qual condição? Como é que a gente pode buscar isso? Bom, a gente já viu aqui que uma das condições é que dF é igual a zero. Vou até colocar ela aqui de vermelho, né, destacada aqui embaixo. A gente já viu que uma das condições de equilíbrio é que dF é igual a zero. Se dF é igual a zero, naturalmente vem uma pergunta. Ele é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo ou é um ponto de inflexão? A gente pode buscar isso, basta a gente calcular 2F. Certo? Ou seja, quem vale, né, quem que é D2F exatamente para o nosso sistema? D2F vai ser o quê? Vai ser D2U menos TS. Okay? E esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a D2U menos, como a temperatura é constante, esse cara daqui é T D2S. Ok? Agora, esse cara daqui, ele é positivo, negativo, ele é o quê? Olha só, D2U, quem que é D2U? Se vocês voltarem lá em cima, a gente chegou aqui, ó, D2U é a mesma coisa que menos D2UR, ou seja, a segunda variação da energia do nosso sistema, ela está diretamente relacionada com a do reservatório. Mas nas características do reservatório, olha só, D2UR é igual a zero. Isso aqui implica o quê? Implica que o nosso D2U também é igual a zero. Então, esse cara daqui nosso vai ser igual a zero. Ok? E quem que é D2S? D2S é zero, é maior que zero, é menor do que zero. E é aí que vem a nossa condição da entropia ser máxima. Olha só, o que a gente chegou aqui é que D2S mais D2SR é menor do que zero. Okay? Mas olha só, qual que era uma das condições do reservatório? Uma das condições do reservatório é que a segunda diferencial, né, da entropia do reservatório é igual a zero. Se a gente joga esse cara aqui, né, no caso, a gente pega esse cara e joga aqui embaixo, o que a gente vai obter? A gente vai obter que D2S vai ser o quê? Vai ser menor do que zero, porque esse termo daqui já é igual a zero. Ou seja, esse termo daqui é menor do que zero. Agora, esse termo daqui é menor do que zero, mas tem um menos aqui. Um termo menor do que zero com um sinal de menos fica um termo maior do que zero. Logo, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser maior do que zero. Ou seja, a condição de que a entropia tem que ser máxima nos leva ao quê? Ela nos leva à condição de que D2F, que é exatamente isso que está escrito aqui, certo? É maior do que zero. Ok? Então, ou seja, temos aqui as nossas duas condições de equilíbrio. Certo? A condição de equilíbrio para um sistema, né, que está em contato com o reservatório térmico é definida em termos da energia livre de Helmholtz. Perceba que eu não precisei introduzi-la aqui, ela naturalmente surgiu no problema. Então, adaptando aqui a nossa condição de equilíbrio geral, quando a gente está analisando um sistema em contato com um reservatório, né, térmico, ou seja, um reservatório de temperatura, né, o seu equilíbrio, ele é definido como, né, o equilíbrio de um sistema termodinâmico em contato com o reservatório térmico, ele é definido, né, exatamente pelo estado, né, pela configuração que minimiza F. Ou seja, né, o estado de equilíbrio é aquele em que a energia livre de Helmholtz é a menor possível. A partir dos procedimentos que a gente seguiu nessa aula, a gente consegue chegar nas condições de equilíbrio para qualquer tipo de sistema em contato com qualquer tipo de reservatório. Okay? Seguindo os mesmos passos, a gente vai chegar nas mesmas condições de minimização das energias livres, dos potenciais termodinâmicos. A questão é que para cada tipo de reservatório, né, para cada tipo de sistema em contato com diferentes reservatórios, a gente vai ter um tipo de potencial termodinâmico vai ser minimizado. E só um ponto importante. F só é minimizado quando o sistema está em contato com o reservatório térmico. Porque perceba, para que a gente chegasse na minimização do F, foi necessário que a temperatura do nosso sistema fosse constante.
ok? Se a temperatura não fosse constante, a gente não chegava nessa condição, ok? Então a gente não pode falar que o equilíbrio de um sistema é quando a entropia é máxima ou quando a energia livre de Helmholtz é mínima. Não, a energia livre de Helmholtz só é mínima quando a temperatura é fixada, quando o nosso sistema está em contato com o reservatório térmico, ok? Vou fazer aqui agora a mesma coisa, né, levando em conta que a gente tenha não só um reservatório térmico, mas um reservatório de temperatura e de pressão, ok? E aí, né, fica de exercício, né, faça as mesmas contas para caso você só tenha um reservatório de pressão, para caso você tenha um reservatório de pressão e de partículas, né, fixando o potencial químico, enfim, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui e eu vou literalmente, né, mostrar que é o mesmo procedimento, né, eu vou copiar esse cara daqui. Ok? Ó, eu vou simplesmente copiar todas essas contas que eu fiz e o que eu vou fazer aqui com vocês agora é eu vou adaptar essas contas, né? Eu vou até colocar aqui embaixo para ficar um seguido do outro. Eu vou adaptar essas contas exatamente para o contexto, né? Para o contexto em que a gente também tem um reservatório de pressão. Só para vocês verem que, de fato, os procedimentos são os mesmos. Ok? E aí, para os outros tipos de reservatórios, né, vocês seguem com o mesmo raciocínio. Então, né, vamos adaptar o nosso problema aqui agora, levando em conta que a gente tem um reservatório não só de temperatura, como de pressão. Nesse tipo de sistema, eu já comentei com vocês que o potencial termodinâmico natural para a gente poder trabalhar é com a energia livre de Gibbs. Ok? Então, eu já vou escrever aqui de cara que a gente vai, né, que vai acabar chegando a energia livre de Gibbs, que é em termos da temperatura, da pressão e do número de partículas. Assim como no caso, né, da energia livre de Helmholtz, eu não vou colocar esse cara na marra, ele vai aparecer naturalmente. Né? Enfim, que foi exatamente quando a gente fez essas transformações de Legendre. Como o nosso reservatório agora ele é de temperatura e de pressão, significa que esse reservatório vai manter a temperatura e a pressão fixadas desse nosso sistema termodinâmico. Como é que você faz para manter a temperatura fixada? Você tem que trocar calor com o seu sistema. Exatamente para que você troque calor suficiente para que a temperatura dele não varie. Da mesma forma, como é que a gente faz para poder manter a pressão do nosso sistema a mesma? Você tem que permitir trocas de volume. Você tem que permitir que o reservatório troque volume com o sistema para poder variar o volume positivamente ou negativamente do nosso sistema, a fim de manter a pressão constante. Então, o nosso reservatório, ele agora vai precisar de outros parâmetros. Não vai ser só mais a energia do reservatório, a entropia do reservatório e a temperatura dele. Também vai aparecer aqui o volume do reservatório e, naturalmente, né, a sua temperatura e sua pressão. Esses vão ser os novos parâmetros. Como o nosso sistema agora também vai trocar volume com o nosso reservatório, né, aqui eu também vou precisar colocar, né, os termos, né, as grandezas U, V e S. Né, US e V. U, S e V. Então eu preciso acrescentar o volume também como uma das variáveis do nosso problema. Então vamos lá. Como o nosso sistema é isolado, o reservatório ele vai trocar exatamente, né, tanto energia quanto volume com o sistema. Como o nosso sistema é isolado, além dessa relação de energia ser sempre constante, a gente também tem que o volume do nosso sistema mais o volume do reservatório vai ser igual a 1 V0. Então aqui a gente vai obter as mesmas condições que a gente tinha obtido para energia. Então dV vai ser igual a menos dVr e D2V é igual a menos D2V. Ok? Então, o fato de também ser um reservatório de pressão permite troca de volume. Então, né, eu vou ter agora esses dois conjuntos aqui de relações entre as diferenciais do nosso sistema analisado e do reservatório. Condições de equilíbrio continuam idênticas, nada vai mudar. Ok? Aí, agora vamos lá, vamos descrever o nosso reservatório. Como o nosso reservatório também permite troca de volume, essa expressão daqui, ó, ela tem que ser adaptada, ok? Essa expressão tem que ser adaptada. Aqui a gente também vai ter que colocar um menos PdVr. Por quê? Porque esse cara daqui também vai variar o volume. Então, no balanço energético, também tem que aparecer esse cara. Lembrando, esse T é a temperatura, né, do reservatório e esse P também é a pressão do reservatório. Ok? Como temperatura e pressão são constantes, uma integração simples desse sistema vai retornar para a gente uma expressão dessa forma, porém com um termo a mais. Aqui vai aparecer a mais um menos PVR, ok? Naturalmente, só fazer a integração aqui direta, já que P é constante. Essa equação daqui, vamos lá, deixa eu até colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Essa equação daqui, né, deixa eu tirar essa parte aqui de cima. Deixa eu tirar aqui e aqui, porque eu vou colocar uma condição a mais. Essa equação daqui de cima, ela é a equação de um plano, ok? Porque aqui a gente tem três variáveis, ok? Então esse cara daqui, ele define uma superfície, né, em um espaço maior, ok? A gente pode pensar nesse cara daqui como sendo uma superfície em R3,
sendo que o nosso R3 ele é um espaço, né, gerado aqui por energia, volume e entropia. Esse cara daqui define um plano, já que C, T e P são constantes. Ok? E um plano não possui concavidade. O plano não possui concavidade. D2U, mesma coisa, porque é um plano. Ok? E aí, naturalmente, como esse cara daqui é igual a zero, né? Enfim, essa equação daqui é uma equação do plano, independente de quem você isola. Então a gente chega também nas condições de que as derivadas segundas aqui do reservatório para todas essas variáveis têm que ser iguais a zero. Ok? Naturalmente. Então, né, deixa eu só, né, recapitulando aqui, aqui tinham duas condições, que eu já vou até puxar aqui de uma vez para poder já agilizar. Então, ó, essa relação e essa relação vão falar para a gente o quê? Que se D2UR é igual a zero, então D2U do sistema também vai ser igual a zero e D2V do sistema também vai ser igual a zero. Perceba que é o mesmo raciocínio, eu só estou aumentando aqui uma componente a mais, porque o nosso reservatório também é reservatório de pressão. E aqui, o D2SR igual a zero, se a gente colocar a condição de equilíbrio, a gente vai chegar na mesma condição. Né? Esse cara daqui implica que D2S é menor do que zero quando a gente olha a entropia do sistema somente. Ok? A partir disso, vamos analisar agora o nosso sistema termodinâmico de interesse. Né? É aqui a mesma coisa. O nosso DU é igual a menos DUR, só que o nosso menos DUR agora ele vai ser o quê? Ele vai ser menos T DSR mais P DVR, ok? Porque agora o volume também pode variar. E aí, quando a gente usa aquelas relações diferenciais, esse cara daqui é menos DS, esse cara daqui é menos DV, que vai ficar o quê? Menos P DV, mostrando que a temperatura e a pressão do sistema que a gente está analisando é a mesma do reservatório, ou seja, a gente não precisa colocar na marra que o reservatório vai fixar a temperatura e pressão. A própria termodinâmica já fala isso pra gente. Okay? Passa todo mundo para o mesmo lado da igualdade. A gente passa todo mundo para o mesmo lado da igualdade, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer DU menos TDS mais PDV é igual a zero. Como temperatura e pressão são constantes, esse cara continua sendo essa diferencial. Esse cara daqui também pode ser escrito como diferencial de PV, porque P é constante. Ok? A partir disso, o que a gente chega? Essa condição daqui implica em D de U menos TS mais PV igual a zero. Agora, quem que é U menos TS mais PV? Esse cara daqui todo é exatamente a nossa energia livre de Gibbs. Então, olha só a energia livre de Gibbs saindo naturalmente, ok? Naturalmente, a própria termodinâmica fala pra gente que é mais prático trabalhar em problemas com reservatórios de temperatura e pressão usando energia livre de Gibbs. Ok? Perceba isso tudo. Né? Na prática, eu fiz toda aquela discussão na última aula, né, comentando de que a gente precisaria, né, se temperatura e pressão são fixados por reservatório, que tivesse DT e DP na nossa descrição. Perceba que tudo isso está surgindo naturalmente, eu não estou precisando impor nada. Então a nossa condição aqui, né, a nossa condição é de quê? A nossa condição é que a energia livre de Gibbs ela é extremizada na condição de equilíbrio. Por quê? Porque para poder chegar nessa condição, a gente usou a condição de equilíbrio, né, de que DS é igual, a gente usou isso aqui, né, DS total é igual a zero. Então a gente chegou nessa condição daqui. Agora, a energia livre de Gibbs ela é um máximo ou ela é um mínimo? O que a gente pode fazer? Vamos calcular explicitamente qual que vai ser a energia livre de Gibbs, a segunda diferencial da energia livre de Gibbs. Certo? O que vai acontecer aqui? Mesma história. Aqui eu vou até adaptar aqui, né? Aqui vai aparecer um mais PV, né, igual a DU menos TDS2. Aqui mesma coisa, né? Como T e S são constantes, a gente pode, né, eu posso aqui aumentar o nosso P D2V. Lembrando, isso só é possível porque P é constante, ok? Porque senão também apareceriam diferenciais com relação a P. Esse cara daqui, a gente já viu que é igual a zero aqui em cima. Olha só, aqui em cima a nossa condição. Então, né, enfim, D2S menor do que zero, a mesma coisa, então esse cara daqui é maior do que zero. Logo, qual que é a nossa condição de equilíbrio aqui? Nossa condição de equilíbrio é que a diferencial segunda da energia livre de Gibbs é maior que zero. Ou seja, quando a gente tem um sistema que está em contato com o reservatório de temperatura e pressão, né? Ou seja, temperatura e pressão, a condição de equilíbrio, né? O equilíbrio desse sistema ele é definido como a partir da minimização da energia livre de Gibbs. Então perceba, o procedimento foi idêntico. Então, com esse procedimento que eu acabei de fazer, você está apto a determinar quais são as condições de equilíbrio para qualquer tipo de reservatório. Eu só vou fazer para esses dois, né, no caso com reservatório de temperatura e pressão, porque é o suficiente. Né? Se você for colocar só da pressão, você vai chegar na minimização da entalpia. Né? Enfim, você pode fazer para cada um dos potenciais termodinâmicos. Eu espero que tenha ficado claro esse procedimento.
né? E, enfim, esse procedimento aqui é extremamente relevante porque, de fato, né, percebam, é muito mais fácil a gente trabalhar nesse tipo de problema aqui de reservatório de temperatura e pressão com energia livre de Gibbs. Por quê? Porque eu não preciso levar em conta o sistema, o ambiente, né, o reservatório. Perceba que essa condição e essa condição é para a energia livre de Gibbs de quem? Do sistema. Quem apareceu aqui foi U menos TS mais PV, sendo que U, S e V são as grandezas do sistema que eu estou analisando. Aqui, a única coisa que apareceu do reservatório é a temperatura e a pressão. Mas a temperatura e a pressão também ficam sendo o sistema. Então, essa energia de Gibbs que aparece não é energia de Gibbs total. É importante enfatizar isso, porque a condição de extremização da entropia era da entropia total. Eu tenho que pegar a entropia do universo inteiro. As das energias livres, não. A condição de extremização, no caso de minimização das energias livres, são as energias livres do sistema. E isso facilita enormemente. Ok? Porque basta a gente analisar o sistema que a gente quer. Mas enfim, né, essa aula ficou razoavelmente grande, né? Mas eu espero que tenha ficado bem entendível essa aula, ok? Esse é um dos pontos principais da termodinâmica. Com isso daqui, a gente fecha a descrição termodinâmica no sentido de pegar as condições de equilíbrio. Né? Qualquer condição de equilíbrio é simplesmente você desenvolver com essas contas daqui. Ok? No caso, né, o último tópico que vai faltar, né, para eu trabalhar com vocês, né, para a gente acabar com essa nossa revisão termodinâmica, é o tópico das relações de Maxwell, ok? Que vai ser da próxima aula e a gente termina esse primeiro tópico e vai poder ir para a parte de mecânica estatística, né? E aproveitando aqui, né, olha só quem subiu aqui no colo, o Faiminho, né, meu gato, né? Prazer, Faiminho, pessoal, né, ouvintes do iFísica, Faiminho. Mas enfim, né, na próxima aula eu vou tratar com vocês as relações de Maxwell e assim nós encerramos essa primeira aula do curso de Mecânica Estatística.